toda a sua casa. Amém. Abre sua Bíblia aí, Juízes 7, nós vamos ler os versos 7 e 8. Pode deixar na tela, multimídia, pode botar a imagem na tela aí, tem problema não. Juízes 7, versos 7 e 8, e depois nós vamos para Mateus 16. Isso. Juízes capítulo 7, versos 7 e 8 diz assim: O Senhor disse a Gideão: Com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês, e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. Diga assim, 300. Isso, e estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Agora vira lá para Mateus 16, nós vamos ler os versos 18 e 19. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 18 e 19. Quem já achou aí, fala um glória a Deus aí. Isso. Você vem com Bíblia, irmão, ou você fica esperando o multimídia soltar na tela aí? Vem com Bíblia, né? Isso. Nossa, que coisa. Levanta a Bíblia aí, o povo de Deus. Deixa eu ver quantos vem com Bíblia. Glória a Deus. Cadê o pessoal da mídia? Tira uma foto. Pera aí, cadê o pessoal da mídia? Cadê as meninas, os meninos aí da mídia? Faz um favor, registra o povo de Deus com a Bíblia levantada aí. Espera aí que eles estão, acho que eu estou vendo ela se aprontando ali, ó. 1, 2, 3, levanta a sua Bíblia aí bem alto aí. Isso, ela está registrando aí, registra para nós essa cena linda. Irmãos, não tem problema, eu também leio no celular, no tablet, mas eu não abro mão de estar com a palavra de Deus impressa, tá? Versos 18 e 19 diz assim: E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Amém. Senhor, continua falando conosco. Nós somos a tua igreja, Senhor, nós somos o teu povo, o rebanho do teu pastoreio, Senhor. Então, Jesus, trabalha na nossa vida, trabalha nos nossos corações, trabalha nas nossas mentes. Queremos, meu Deus, ser esse solo fértil, essa terra boa, para as sementes que vêm dos altos céus sobre nós, Senhor. Sempre queremos sair dos cultos mais apaixonados, mais quebrantados, Jesus, mais avivados, mais confrontados naquilo que o Senhor quer fazer com cada um de nós. Faz com essa igreja, Senhor. Essa igreja pertence ao Senhor, meu Deus. Então nós queremos ser sempre movimentados pela ação do Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, o pastor Edson, o apóstolo Edson, ele trabalhou uma palavra sequencial conosco, que foi celebrando no aniversário da igreja, no Celebrar 2024, que foi celebrando ontem, a gente se alegrar com os feitos do Senhor, são esses feitos do Senhor que nos trouxe até aqui. A gente também trabalhou, celebrando hoje, que é a gente se alegrar com o que Deus está fazendo em nós e através de nós. E a gente também trabalhou celebrando o amanhã, esperança naquilo que Deus vai fazer, esperança no futuro. E já nos alegrarmos hoje com aquilo que virá sobre nós amanhã. E foi um tempo especial. E em um dos momentos, a esposa do pastor, a pastora Gisele, ela teve uma palavrinha de 5 minutos, e ela trouxe uma visão que Deus deu para ela. Ela estava orando antes de vir, e ela falou que Deus mostrou para ela aqui na nossa igreja um grande silo. Quem se lembra disso? Quem se lembra? Ela viu um grande silo, né? E aquele selo, põe na tela multimídia, por gentileza, o PowerPoint, só para a gente, se puder apagar essa luz aqui, vai me ajudar, tá bom? O pessoal do multimídia que está
Tem alguém lá em cima? Não? Isso, já me ajudaram lá. Amém, Justo. Então, isso aqui é só para a gente caminhar junto. O silo é isso aqui, ó. Silo é essa ideia de um enorme aí, não sei como é que se chama silo, mas essa bacia gigante aí, para armazenar grãos de uma colheita, né? Então, a visão que ela teve, Deus mostrou para ela um grande silo nessa igreja, resultado de colheita de vidas, resultado de vidas sendo salvas, porque o silo estava cheio de grãos, cheio de sementes. E ela ministrou isso sobre nós, e isso precisa, irmãos, gerar alegria no nosso coração, porque é Deus cuidando do nosso presente e do nosso futuro. Você crê nisso? Então, irmãos, quando a gente fala de ganhar vidas para Jesus, a gente está se encaixando nos moldes da palavra de Deus para cumprir o ID, para a gente ser vitorioso na proposta de Deus para cada um de nós. Em Mateus 9, Jesus fala isso para os seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Roguem ao Pai para que mandem os trabalhadores para essa seara, para que mandem os trabalhadores para essa grande colheita que vai acontecer. E nós acreditamos nessa grande colheita, nós acreditamos que quanto mais o tempo se aproxima, mais as pessoas vão ficar desesperadas por Jesus, e mais a igreja precisa estar pronta para semear a palavra de Deus. Então, irmãos, eu creio, quero saber se você está comigo, mas eu creio que Deus já está mandando os trabalhadores para a seara. Você crê nisso? Porque eu estou olhando para eles. Eu estou olhando para os trabalhadores da seara, não tem como eu não crer, porque eu estou vendo onde eles estão. Você está aqui conosco, você chegou aqui, você foi enviado por Deus para estar aqui conosco, e juntos nós vamos trabalhar nessa grande colheita para o Senhor Jesus. Mas é interessante que quando a gente fala de colheita, a gente sabe que existe a lei da semeadura, que a gente só colhe quando a gente planta. Então só tem colheita se tiver plantio. E a palavra de Deus é clara: se você planta muito, você colhe muito; se você planta pouco, você colhe pouco; se você planta mal, você colhe mal; aquilo que você planta, quem planta violência, colhe violência. A palavra é muito clara quanto a isso. Gálatas 6:7 diz: pois o que o homem semear, isso também colherá. Deus diz em Romanos: Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Isso é a lei da semeadura. Então, colheita de vidas, resgate de almas, resgate de pessoas do inferno, sempre vai envolver o plantio, e é o semear do evangelho, o semear da palavra de Deus. E esse evangelho que nós vivemos, esse evangelho que nós pregamos, irmãos, é uma semente tão poderosa que lá naquela parábola do semeador, Jesus diz que quando esse evangelho é lançado em solo fértil, ele multiplica 30, 60 e 100 por um. É uma semente incrível, uma semente maravilhosa, é uma semente que quando encontra solo, ele frutifica de forma incrível. E sabe, irmãos, todos nós temos esse chamado para frutificar. Todos nós temos esse chamado para evangelizar. É o nosso chamado básico, né? Às vezes, algumas pessoas ficam até em crise, pensando: qual é meu propósito, né? Deus tem me chamado para quê? O que eu tenho que fazer? Quando às vezes nós percebemos que nós não estamos fazendo o nosso chamado básico e primordial, que é falar de Cristo, pregar o Evangelho. É igual aquela história que é real, irmãos, não é? Acontece, né? Não está distante de nós. Pastor, eu estou sentindo que eu tenho um chamado para ser evangelista lá na Europa. Amém, que coisa incrível, né? A gente acredita nessas coisas. Mas amém, você está sendo evangelista na sua escola? Não, pastor, ainda não. Você está sendo evangelista pelo menos lá no seu condomínio? Não, ainda não. É só quando eu chegar na Europa. E não funciona assim, irmãos. Deus nos chama para frutificar aonde nós estamos plantados. Onde nós estamos plantados hoje? Aqui, na Igreja Evangélica Vida.
Você está plantado numa célula. É aqui que o Senhor nos chama para frutificar. Quando Jesus dá a grande comissão, Ele dá a grande comissão aos seus discípulos. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer ao que eu vos tenho ordenado. Ele está falando com os discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui? Levanta a mão. Então Ele está falando conosco. Esse é um chamado para mim e para você. Agora, irmãos, existem muitas pessoas vivendo ou querendo viver um evangelho exterior, um evangelho aparente, como se fosse mais uma opção religiosa entre tantas opções religiosas e vertentes religiosas que existem por aí. Existem pessoas querendo viver um evangelho porque ele tem umas práticas boas, ele tem umas coisas que, eu gosto disso, eu gosto daquilo, e elas vão fazendo do poderoso evangelho de Jesus, elas vão fazendo um penduricalho, como se fosse uma árvore de Natal, onde você põe um enfeite, e você põe outro enfeite, né? Como se fosse o nosso corpo, e você põe o brinco, as mulheres, né? E põe o colar, e põe o cordão. Mas não é esse o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é aquele que nos muda, e nos muda radicalmente. Então você vê essas pessoas que vão tentando mudar o exterior, mas elas ainda não entenderam o que é o Evangelho, não alcançaram o Evangelho, porque o interior ainda não mudou. O pastor Cláudio Duarte, ele tem uma fala, eu já ouvi ele falar, mas acho que outros também usam essa fala, né? Ele fala de um Evangelho que não produz resultado, não muda o interior das pessoas. Ele brinca que um homem se converte, e aí ele, agora eu virei crente, eu passei para crente, né? E aí então, estou aprendendo como é que todo mundo faz, vou fazer também. E aí ele vai para a porta para receber as pessoas, porque ele aprendeu que tem que receber as pessoas, né? E aí ele começa a repetir o que os outros fazem, a paz do Senhor. Aí chega outro, a paz do Senhor. Aí chega outro, a paz do Senhor. Quando chega a primeira irmãzinha, ele não sabe bem como faz, ele fala, a paz da senhora, né? Então, é aquele evangelho que não produziu nada dentro dele ainda, está no exterior, né? Mas Jesus tem nos chamado para a gente viver o evangelho verdadeiro. Você não pode ser o mesmo quando passa um ano depois de entregar sua vida para Jesus, você não pode ser o mesmo depois de 2 anos, você não pode ser o mesmo depois de 5 anos. A gente tem que olhar para trás, amados irmãos, e sempre perceber assim, eu avancei na corrida da fé, eu comecei de um jeito, eu era assim, mas Jesus está me transformando. Você tem que encontrar o seu amigo lá de, sei lá de quanto tempo atrás, ele tem que olhar para você e falar, cara, tem alguma coisa diferente em você, mas não é que você está mais gordo ou mais magro, não é isso, tem alguma coisa especial em você, você não bebe mais, você não fuma mais, você não xinga mais, você não trai mais a sua esposa, você não vai mais para aqueles rocks, você não é mais fofoqueira, você não é mais maledicente. Então, isso tem que mudar, irmãos. Jesus vai fazendo isso, o Evangelho vai fazendo, nós vamos sendo transformados dia após dia. Você crê nisso? É sobre isso, irmãos. Então, eu quero contar para você, em primeiro lugar, o que é o Evangelho. O Evangelho é primordialmente, é primeiramente, uma mudança radical na minha vida. É o entendimento da boa nova, da grande mensagem, da esperança de que eu não estou condenado por causa dos meus pecados. É o entendimento de que Ele me salvou, Jesus morreu por mim, Ele pagou o preço do meu pecado, Ele me deu a vida eterna, Ele me permite caminhar livre nessa terra, e minha caminhada começa aqui e continua na eternidade com Ele, e essa boa nova entra no meu coração e explode e me transforma. É o que a Bíblia chama de metanoia, é a mudança de mente. É a mudança de direção, então me muda radicalmente de dentro para fora, e não o contrário. Então, o texto, a palavra fala sobre, em 1 Coríntios, fala sobre aquele que roubava, não roube mais, aquele que furtava, não furte mais, aquele que fornicava, não fornique mais, aquele que era maledicente, não seja mais, mas agora passe a fazer e a usar tudo para o Senhor. Então, o Evangelho é primeiramente algo que nos muda radicalmente, muda a nossa identidade e nos dá um DNA novo, o DNA de cidadão dos céus. Amém?
Segunda coisa que o Evangelho não é só uma mudança radical, mas é uma mudança progressiva. Radical, mas progressiva. Então eu mudo radicalmente, mas eu mudo todo dia um pouquinho mais. A palavra vai crescendo dentro de mim, eu vou crescendo na comunidade da fé, eu vou crescendo no discipulado, eu vou crescendo na liderança, eu vou crescendo na comunhão com o povo de Deus, eu vou crescendo na minha leitura devocional, eu vou fazendo a caminhada de santidade da qual a palavra me convida, mas eu não fico estacionado, eu não me conformo com as áreas erradas, com as áreas pecaminosas, e o Espírito Santo vai me mostrando isso, e é o que Jesus me chama, que eu vou caminhando e crescendo até a estatura do varão perfeito, o varão perfeito que é Cristo. É uma caminhada, irmãos, contínua, progressiva. Esse é o Evangelho. Romanos 6 diz que o Evangelho nos faz viver em novidade de vida. Então toda mesmice, diga assim, toda mesmice, vai embora da minha vida, em nome de Jesus, porque eu vivo em novidade de vida. Em terceiro lugar, o Evangelho é uma mudança radical e progressiva, mas ela não acontece somente em mim, agora ela acontece também através de mim. Aqui, querido irmão, é quando entra o ID. Aqui é quando nós precisamos ser sal e luz, sal fora do saleiro. Aqui é quando nós precisamos ser luz fora da candeia, fora do jarro, precisamos ser luz nas trevas. Aqui é quando nós somos convidados a pegar essa mensagem do Evangelho, que nos mudou radicalmente, que nos muda progressivamente, e agora começar a lançar, a semear e nos preparar para aquela grande colheita que está sendo gerada no reino espiritual, através dos trabalhadores que já estão aqui nessa seara, amém? A palavra diz assim em Provérbios 4,18, a vereda do justo é como a luz da aurora. A luz da aurora é aquela que vem antes do sol nascer. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha, e brilha, e brilha, e brilha, e brilha, e brilha todo dia um pouco mais, até que seja dia perfeito. Estou falando de você que brilha, que brilha, que brilhe um pouco mais, e à medida que você caminha na fé, você vai brilhando um pouco mais, até que chegue o grande dia do Senhor. Mas quando a gente fala sobre ganhar vida, sobre colheita, sobre evangelizar, a gente olha para fora, a gente olha para o mundo, né? E a gente precisa reconhecer que a coisa não está simples. Evangelizar, levar a palavra para esse mundo, irmãos, não está fácil. Quando a gente dá uma olhada como está o mundo, o nível de tensão, o nível de problema não está tão simples assim. Eu vi um vídeo, irmãos, é triste, mas representa, eu ri no final das contas, né? Mas é triste porque representa o tipo de caos que nós estamos vivendo. Tinha um vídeo que uma mulher estava no supermercado no caixa, e ela estava com uma comprinha pequena, ela tinha uns 4 ou 5 itens só, mas eu só lembro de 2, que é o que interessa no vídeo, depois o vídeo sumiu, eu não vi mais de novo. Mas ela estava pagando a comprinha dela do supermercado, e aí, irmãos, acredite se quiser, eu nunca ouvi isso, mas hoje tem de tudo. Ela estava descascando as bananas no caixa, botando a casca do lado, pegando as bananas, botando na sacola e botando para pesar, e ela dizia, eu não como casca, eu só levo a banana, eu não levo a casca. E aí o caixa estava, mas não pode, senhora, e como é que isso não existe? Não, eu não quero saber, eu não como casca, eu só como a banana, então eu não vou pagar a casca. E ela arrancou a casca, botou do lado. E o cara naquela situação complicada, o caixa, né? Não, mas senhora não pode, senhora, e olhar para o lado, acho que ele estava procurando o gerente, não é possível isso e tal. E aquela mulher intransigente, é o nível de... A comunicação hoje anda truncada nesse mundo, difícil, né? As coisas estão bem complicadas. E aí, irmãos, na minha opinião, aquele caixa teve uma resolução genial. O próximo item dela eram os ovos. Já imaginou? Ele pegou os ovos, ok, senhora, estourou o primeiro, jogou a gêmea clara dentro da sacola,
estourou, ia jogando as cascas fora e pegou aquele monte, a dúzia de ovos, falou, leva esses ovos aqui, porque a casca do ovo a senhora também não come. Então leva os ovos assim. Então, a coisa está complicada, irmãos, está difícil assim. Vocês viram esse caso aí, todo mundo viu isso, da mulher que ficou famosa só porque estava na janela do avião sem falar nada nem fazer nada? E ela ganhou milhares de seguidores, né? Porque ela não deu o lugar para um netinho, para alguma coisa assim, e de repente a gente fica famoso, e o nível de tolerância está muito baixo. Isso porque, irmãos, nós não estamos falando da questão de ideologia de gênero, de menino que pode ser o alface que pode ser o cachorro que pode ser o dinossauro. A gente não está falando dessas coisas. Então as coisas não estão simples. E como que nós vamos então pregar o Evangelho? Como que nós vamos alcançar essa sociedade que não está muito simples, irmãos? Eu quero dizer para você que Jesus tem a resposta. Diz para o seu irmão aí, Jesus tem a resposta. Jesus sabe como resolver isso, fala para ele. Irmãos, quando o João Batista foi decapitado, tentaram pegar Jesus e levantar Jesus como líder, porque João Batista tinha muita influência, era reconhecido o seu ministério, e Jesus estava fazendo suas obras do seu ministério. Então tentaram pegar Jesus e levantar Jesus como um líder, um revolucionário. Jesus pega os seus discípulos que estavam junto, coloca eles no barco, manda eles para o meio de uma tempestade e acalma aquela população, porque Jesus não veio para ser um revolucionário, não veio para ser um líder. Os gregos também tentam pegar Jesus e colocá-lo num palanque. Vamos para a Grécia, vamos te dar voz, nós gostamos da sua filosofia, nós gostamos do que você fala, vamos dar um palanque para você. Mas a ideia de Jesus não é essa. Jesus tem outro propósito, Jesus veio com outra ideia. O que é que Jesus veio fazer aqui? Está relatado lá em João 12, 24, o grão de trigo tem que morrer para que dê muitos frutos. A ideia de Jesus é essa, irmãos: o que vai ser feito na terra, vai ser feito por mim, mas eu não vou fazer sozinho. Eu vou morrer, eu vou vencer a morte, eu vou ressuscitar, eu vou para o paraíso, eu vou voltar para buscar a minha igreja, mas o que precisa ser feito vai ser iniciado por mim, mas eu preciso que outros continuem a obra que eu comecei. O convite de Jesus, ao sermos cópia dele, é o mesmo, é morrermos diariamente, morrermos para as nossas vontades, morrermos para os nossos achismos e continuarmos levando a palavra de Deus onde quer que nós estejamos. Para quê? Para que Ele resplandeça, para que aquele brilho de pessoas que são como a luz da aurora, que brilhe e brilhe cada vez mais, comece a alcançar outros, porque quando nós brilhamos por causa de Cristo, é Ele que aparece, não somos eu e você. Você está comigo aqui? Então, querido, nunca existiu na história, nunca existiu na época, não se tem relatos de um período que foi fácil pregar o Evangelho. Pesquisei, não encontrei, e por entender como funciona o reino de Deus, por entender como funciona a obra de Cristo, não vai ser fácil mesmo nunca. Se você olhar lá no Antigo Testamento, Noé tem um problema sério para pregar o Evangelho. Ele leva 120 anos para construir uma arca, ele passa 120 anos pregando o arrependimento para aquele povo, e sabe quem que ele conseguiu salvar? A família dele. E pode parecer pouco, porque quantitativamente falando é pouco, né? Mas a verdade é que ele salvou quem mais importava. Noé não perdeu a sua família foi resgatada junto com ele, mas a pregação de Noé não foi ouvida. As pessoas ignoraram aquela pregação, não queriam saber do que ele tinha para falar. Não foi fácil com os apóstolos. Todos eles morreram de forma cruel, todos eles sofreram perseguição. Apenas João morreu de velhice, mas morreu preso, morreu numa ilha. Não foi fácil, irmãos, para os nossos heróis da fé. Não foi fácil para Lutero, não foi fácil para John Wesley, não foi fácil para nenhum daqueles homens que lutaram bravamente e foram perseguidos pelo sistema religioso. Não foi fácil. E será que nós temos a impressão de que vai ficar fácil para nós hoje? O que você acha, sim ou não? Mas eu quero olhar para o texto de Mateus com você, o texto que nós lemos em Mateus 16. Porque no texto que nós lemos, se você voltar lá no versículo 13, Mateus 16, verso 13, Jesus está na região de Cesareia de Filipe. Diz assim o verso 13:
Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, aqui é aquele contexto de que Jesus chega numa cidade, e é importante você entender sobre Cesareia de Filipe para a nossa mensagem aqui. Jesus chega para os seus discípulos e fala, e aí, nessa cidade, quem as pessoas andam dizendo que eu sou? E aí os discípulos respondem, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, ou outros profetas. E Jesus diz, tá, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o contexto do que nós lemos aqui. Mas eu quero te contar sobre Cesareia de Filipe, querido. Cesareia de Filipe ficava ali na região da Galileia, ao norte do mar da Galileia, tá bom? E ela foi embelezada, reestruturada por Herodes Filipe, filho de Herodes o Grande. Mas Cesareia de Filipe, se você puder, por favor, multimídia, colocar isso. Apaga essa luz para nós, por favor, aqui na frente, só para a gente ver melhor. Cesareia de Filipe, ela tinha um templo para adoração ao Deus chamado Deus Pan, e era o dono da cidade. O nome da cidade, antes de ser Cesareia de Filipe, era Panéas, por causa do Deus Pan, um Deus que tinha chifres de bode, pernas de bode e corpo de homem, né? E ele era o Deus que governava aquela cidade, a potestade que governava aquela cidade de Cesareia de Filipe. As pessoas daquela cidade adoravam esse Deus. Então, o que eu fiz aqui? Eu fui na inteligência artificial e pesquisei, e pedi para se ele conseguia gerar a cidade de Panéias, de Cesareia de Filipe, na época de Jesus, baseado nos contextos históricos. E não foi fácil, irmãos, criar essa imagem para você entender. Esse templo ficava numa gruta, tinha os seus altares de oferenda, tinha as suas imagens, mas não foi fácil gerar essa imagem, porque esse Deus, se você pesquisar na internet, uma das representações, ele é um Deus que tem um pênis grande e ereto, porque ele representa a fertilidade, ele representa a natureza. Então, a própria inteligência artificial dava um erro de violação por causa de conteúdo explícito, ela não queria gerar a imagem. Então, eu fui falando, remova da imagem o que está violando os seus direitos. E aí ela foi removendo e a gente conseguiu chegar nessa imagem aqui. Então, essa é uma representação de um templo que existia nessa cidade. Avança para nós, por favor. Aqui é uma outra imagem desse mesmo templo, representando a mesma ideia do templo de adoração ao Deus Pan. Então eram muitas imagens, eram muitos ídolos, e o povo ia fazer as suas oferendas nessa cidade. Mas não bastasse só isso, passa a próxima imagem. Foi construído também por Herodes o Grande, em Cesareia de Filipe, foi construído um templo de mármore em homenagem a César, né? Então, era um outro local de adoração em Cesareia de Filipe, onde as pessoas prestavam o seu culto também a César, não só ao Deus Pan. E Jesus está entrando nessa cidade com seus discípulos. Esse é o cenário de Cesareia de Filipe, uma cidade pervertida, uma cidade de idólatras, uma cidade de adoradores de Deus Pan, uma cidade de adoradores de César. E os discípulos poderiam pensar, Jesus, tantos lugares para a gente ir, tantos lugares melhores, essa sociedade é complicada, essa sociedade é difícil, como é que a gente vai pregar o Evangelho aqui? Mas é nesse contexto, irmãos, é nesse lugar de uma sociedade difícil que Jesus está levando os seus discípulos para pregar o Evangelho. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não importa o quão difícil seja, Jesus vai à frente. Eu pedi, vai a próxima imagem, por favor. Eu pedi a inteligência artificial para gerar para mim, como se fosse, represente para mim como que seria a chegada de Jesus com seus discípulos nessa cidade. Ele fez essa criação. E baseado no contexto histórico, está aqui uma figura de Jesus com seus discípulos, e o contexto histórico, o cenário de idolatria, de adoração, e eu fico imaginando, irmãos, contextualizando como seria entrar num lugar tão caótico. A nossa igreja, quantos aqui são da época que nós entramos em Jacaraípe para fazer não é o Jesus Vida Verão, é o Esquadrão Resgate, quantos são dessa época? Lembram como era caótico? Um carnaval forte,
um carnaval vivo, e a nossa igreja entrando como se estivesse entrando pelas portas do inferno, para saquear o inferno. E eu fico imaginando que esse é o mesmo tipo de cenário, um local difícil de ser conquistado, um local difícil, onde o evangelho teria muitas dificuldades, mas Jesus está dizendo assim: eu vou à frente. Mas eu não faço sozinho, eu preciso de vocês comigo. Eu tenho a resposta, eu tenho a solução, eu sei como resolver os problemas, eu sei como fazer as coisas, eu sei como entregar a resposta. As pessoas estão entregando adoração para esses deuses, as pessoas estão entregando adoração para César, porque elas ainda não me conhecem, querido irmão. Não importa o tamanho do problema dessa sociedade, não importa o tamanho do problema da sua família, não importa o tamanho do problema desse mundo, Jesus sabe como resolver isso. E se Ele vai à frente, nós precisamos ser aqueles que estão junto para continuar a obra que Ele começou. Logo, se as suas amizades na escola, jovenzinhos, são difíceis, se lá tem muitas... eu não sei o nome, a Amanda me falou uma vez, Amanda, tem... Como é que é lá suas salas amizades? Tem homossexual, tem isso? Ela me falou, pai, tem isso, tem aquilo, tem os nomes novos. É Pan, filha, é o nome que você falava? Era Pan? Tem Pan também? É isso? Pan, é. Então, irmãos, o ambiente está hostil, o ambiente está difícil, mas Jesus tem a resposta para essas coisas. A gente não sabe exatamente como resolver. Qual é o nosso papel? Pregue a palavra. Atraia primeiro as pessoas para você, porque depois nós as atrairemos para Jesus. E Jesus tem nos dado as estratégias, irmãos. É nesse contexto que Jesus leva os seus discípulos para um lugar caótico, para um lugar complicado. Salmo 2:8, a palavra diz assim, pede-me, igreja, e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Jesus continua sendo o mesmo, dando o mesmo poder para a igreja, para construir coisas novas e destruir as obras do inferno. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, amado irmão. Então a igreja, é nesse contexto, nesse cenário de Cesareia de Filipe, que Jesus diz assim: Pedro, não foi você, carne e sangue, que revelou que eu sou o Cristo, mas foi o Pai. Nesse contexto dessa cidade difícil, foi o Pai que te revelou isso. Pedro, eu quero te dizer que as portas do inferno, Pedro, não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Pedro, olhe essa cidade, veja como ela é complicada. Pedro, eu quero dizer que a minha igreja, firmada em mim, que sou a rocha, ela é poderosa. Nós adentraremos essa cidade, nós mudaremos o ambiente, nós mudaremos o clima, nós mudaremos a história, nós mudaremos vidas. Vamos adiante, porque eu estou indo à frente. Esse é o contexto da ministração desse versículo. Ele diz: igreja de Jesus, o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Igreja de Jesus, o que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Mas há uma coisa curiosa, irmãos, desse texto de Mateus 16, a palavra que é utilizada aqui por Jesus, que as portas do inferno não prevalecerão para a igreja, é a palavra eclésia no grego, né? E a palavra no grego eclésia, tanto eclésia quanto apóstolo, são duas palavras gregas, elas não têm origem na palavra de Deus, elas nem têm origem cristã. Elas foram utilizadas aqui no contexto, é a primeira vez que Jesus usa essa palavra eclésia aqui no Novo Testamento, mas elas foram utilizadas e elas vêm de um contexto histórico. A palavra apóstolo, ela significa enviado. A palavra significa mensageiro, e ela é constatada sendo utilizada pelos fenícios e pelos gregos, lá 2000 anos antes de Cristo. Já existia a palavra eclésia, já existia a palavra apóstolos. Posteriormente é que os romanos vêm e incorporam essa palavra. Então, qual é o contexto histórico da palavra apóstolo e palavra eclésia, que a gente usa aqui na palavra de Deus? O apóstolo, no contexto histórico, era um embaixador do reino, ele era um embaixador do rei, ele era um líder de expedições. Então, quando um rei ganhava uma batalha, quando um rei ganhava um território, ele enviava o seu apóstolo. O apóstolo ia à frente naquele território, daquele território conquistado, para mudar a cultura, para mudar o ambiente, para implementar novos costumes e novas diretrizes de um novo reino que seria estabelecido. Mas o apóstolo, ele não era enviado sozinho.
Por que ele não era enviado sozinho? Porque ele poderia ser morto, né? Ele estava entrando numa terra que foi conquistada. Então o apóstolo montava um grupo, e a história conta que era um grupo que não era pequeno, não se afirma o número, mas aproximadamente 300 homens. Então o apóstolo reunia 300 homens, de todos os tipos de habilidades diferentes, e o apóstolo entrava nas cidades com aqueles homens. E aqueles homens eles tinham habilidades diferentes. Um era escultor, outro era pintor, outro era construtor, outro era cozinheiro, de tal forma que aqueles homens se infiltravam na comunidade nova, naquela nova sociedade e território conquistado. E eles ajudavam o apóstolo, de forma infiltrada, a mudar a cultura do local. Para quê? Para quando o rei chegasse naquele lugar, a cultura tivesse sido transformada, a cultura já tivesse sido mudada. Então, esse grupo de 300 homens que iam junto com os apóstolos, é que se chamava historicamente eclésia, que aqui vira igreja. O que Jesus está dizendo para nós, irmãos, em Mateus 16, é justamente essa representação. Jesus é o apóstolo que vai na frente nas nossas batalhas. Pode estar difícil e complicado, mas Jesus vai à frente. Ele só espera que nós estejamos juntos, como seus discípulos. Mas Ele vai à frente, para quê? Para que nós sejamos capazes de mudar a cultura do local. Ele está dizendo, vocês não precisam virar todos pastores e assumir púlpito. Ele está dizendo, ei eclésia, ei igreja, se vocês se infiltrarem na comunidade, como médicos, como engenheiros, como advogados, como cozinheiros, como donos do lar, como professores, como profissionais de tecnologia, como todas as funções e áreas, que se vocês se infiltrarem na sociedade, eu estou à frente com vocês, a gente vai mudar o clima, a gente vai mudar o ambiente, a gente vai mudar uma cidade, a gente vai mudar uma nação, e eu creio nisso. Você crê nisso, Igreja de Jesus? É assim, somos infiltrados, iluminados, lá no seu trabalho, lá na sua empresa. É quando você vê alguém em dificuldade, você ora por essa pessoa, você chama essa pessoa. Então, pessoas iluminadas por Jesus vão fazendo a diferença na vida de outras pessoas, e nós vamos mudando a história de um lugar. É assim, irmãos, que nós vamos encher celeiros, é assim que nós vamos encher celeiros de vida, é trabalhando afincadamente, morrendo para nós mesmos e conquistando vidas para o Senhor Jesus. Essa cidade maluca, sociedade maluca, irmãos, ela vai ser impactada, desde que estejamos prontos a obedecer, desde que estejamos prontos a caminhar. Quando a gente fala de 300 homens, esse grupo histórico, chamado eclésia, isso naturalmente nos leva lá para a história de Gideão, né? A história de Gideão é muito conhecida. São Gideão e seus 300 homens, acredito que todos aqui conheçam. Gideão tinha uma igreja, irmãos, uma eclésia, um grupo de 300 homens, e quero só lembrar, ele foi um juiz que Deus levanta para libertar o povo de Israel. O povo de Israel estava sendo oprimido pelos midianitas há 7 anos. E Deus levanta aquele líder, o menor de sua casa, o menor de seu clã, o menor da tribo, e usa aquele homem para ser o libertador do povo de Israel. E eu quero tirar 4 lições. 4 lições para uma igreja poderosa, uma igreja que quer desfrutar dessa colheita de vidas e que sabe que precisa arregaçar as mangas e trabalhar junto para isso. A primeira lição de uma história muito conhecida, no estudo de célula você vai ter as referências, tá bom? Eu não vou falar aqui para a gente não deixar grande demais a palavra. Mas você vai se lembrar da história. Eu quero tirar 4 lições de uma igreja fiel a Jesus e poderosa, que servem para mim e para você. A primeira lição é que a igreja de Gideão, ela faz muito mais com muito menos. Se você se lembra, Gideão começa uma igreja com 32 mil homens, é o seu exército. O pastor Gideão tem 32 mil homens. E ele está na expectativa de que Deus até mande mais, porque ele vai lutar contra um exército de 120 mil homens.
Então ele está preocupado e ele acha que, não, Deus vai mandar, e Deus faz o contrário. Deus fala, não, Gideão, eu não quero que vocês achem que ao lutar, ao batalhar, vocês pensem que a vitória foi pelo tamanho do exército de vocês, foi pelo tamanho da força de vocês, não vai funcionar assim. Então Deus vai e fala, saiam os medrosos, peçam os medrosos que voltem para casa, do exército de 32 mil homens. E a palavra conta que 22 mil homens vão para casa. De 32 mil homens sobram 10. Então, além de Gideão, o pastor Gideão não receber mais pessoas, ele descobre que ele tem 22 mil medrosos nessa igreja. 22 mil homens que não estão prontos para o combate, não estão prontos para lutar. E Gideão se entristece, irmãos. Ele achava que naquela igreja só tinha vai Corinthians, mas estava cheio de São Paulino. Estava cheio de São Paulino. Ali, ó, Tony é São Paulino, ó. Aí, ó, estava cheio de São Paulino lá. Irmãos, e ele tem essa decepção. E você conhece a história. Depois, o número reduz mais ainda. O número reduz para 300 homens. Mas a lição para nós, queridos, é que Deus faz assim, Deus faz muito mais com muito menos, Deus trabalha muito mais com aqueles que se colocam à disposição, com aqueles que são fiéis ao Senhor Jesus. A igreja de Jesus, queridos, ela vai construir muito mais com homens e mulheres que são fiéis ao Senhor e que estão disponíveis a servi-lo fielmente. Aqueles que abrem o seu coração para a obra do Senhor. Deuteronômio 32:30 diz assim, 1 homem valerá por 1000 e 2 homens valerão por 10.000. Então cada pessoa na obra do Senhor conta. Cada um conta que está aqui nessa noite, cada um que faz parte do projeto de Deus conta. Não tem pessoas indispensáveis no projeto de Deus. Se você está aqui nessa noite, se você está ouvindo essa palavra, quero que você saiba que Deus conta com você para o projeto. Deus conta com você para a colheita. Deus conta com você para enchermos os silos de vidas e mais vidas. Deus não descarta nenhum de nós, mas Satanás às vezes quer plantar coisas na nossa mente. Por exemplo, nós somos uma igreja em célula e Satanás gosta de usar as situações que a gente vive no dia a dia para nos frustrar, para achar que a gente... eu não consigo, para desanimar, para a gente se sentir abatido. Por exemplo, eu sou líder de célula e... Quantos aqui são líderes de célula? Levanta sua mão. Isso. Temos líderes de célula aqui. Quantos na sua célula já fizeram reunião só você e mais um? Levanta sua mão. Só você e mais um. Vários, né? Quantos já marcaram reunião e não apareceu nenhum? Só você foi. Tem alguém? Você, Mônica? Isso, eu também. E é interessante porque às vezes, né, Martinha? Às vezes o pessoal até confirma no grupo do WhatsApp, né? Eles falam, eu vou, conta comigo. Mas na hora não aparece ninguém. E é assim, irmãos, aí a gente prepara a casa, prepara a sala, e a gente vai receber as pessoas, e às vezes a resposta não é como a gente espera. E aí a gente fica frustrado, abatido, e a gente fala, poxa, mas o pessoal até confirmou e não veio ninguém. Poxa, será que o problema é comigo? Então eu não sirvo para essas coisas. Mande embora esse pensamento em nome de Jesus. É Satanás querendo mexer conosco. Todos nós passamos por essas coisas. Eu passo por isso como pastor. O pastor Valteci levantou a mão. Mônica levantou a mão, uma esposa de pastor, uma pastora no nosso meio. Martinho, uma crente que está com a gente há tantos anos, fiel ao Senhor Jesus, está falando, eu também passo por isso. Então nós passamos por dificuldades, nós passamos por tempos difíceis, e Satanás quer lançar setas em nossa mente de que nós não servimos para aquilo. E o que é pior, Mônica, às vezes a gente passa por essas dificuldades, e a gente vem lá no grupo da liderança de célula, parece que todas as células estão bombando, menos a nossa. Não é assim? É assim. Então, irmãos, rejeite esse tipo de pensamento, porque cada peça importa, cada pessoa importa, cada coração importa, e você importa nessa grande obra do Senhor, amém? Segunda lição para nós é que a igreja de Gideão é a igreja que improvisa, é a igreja do lagar. Deixa eu te falar sobre isso. Gideão estava malhando trigo, onde se prensa uva. Você conhece a história, possivelmente por medo, né?
Ele estava ali no lagar, é onde ele deveria prensar as uvas, onde deveria fazer vinho, mas ele está malhando trigo, e trigo se malha ao vento, onde o vento pode soprar as palhas, e o trigo cai ali, os grãos de trigo permanecem. Ele está fazendo, pode ser por medo que ele está fazendo isso? Pode. Os midianitas estão ali para perseguir o povo de Deus, para matar o povo de Israel? Pode ser, mas o fato, irmãos, é que Gideão é um pastor que sabe improvisar. Gideão está pronto para fazer o que tem que ser feito, mesmo que as condições não sejam adequadas. Quem está entendendo o que eu estou falando? A gente não para, a igreja de Jesus não para porque as condições não são perfeitas. Gideão sabe que ele precisa voltar para casa com pão. E ele sabe que não pode faltar pão na casa do pão. Então, se não dá para malhar trigo ao vento, ele malha no lagar, mas ele leva o sustento para casa. Ele põe o sustento na mesa. Ele faz o que precisa ser feito. A família recebe o sustento. Então, a igreja de Jesus não depende de condições perfeitas, mas a igreja de Jesus se adapta. A igreja do pastor Gideão se adapta. A igreja evangélica Vida se adapta para viver as verdades que Jesus já reservou para mim e para você. Amém, querido irmão? Então, não é porque nós não temos o telão ideal, ou o som ainda não está bom, nada disso vai nos parar, nada disso nos impede de conquistar vidas. Você crê nisso? Amém. A igreja é poderosa de Jesus, ela dá seu jeito, ela continua vivendo o evangelho e proclamando Jesus. Terceira lição para nós: a igreja de Gideão é uma igreja dos sedentos, mas que bebem direito. Se você se lembra, depois que os 22 mil medrosos vão embora, 10 mil estão com sede. E Deus manda, Gideão manda eles beberem, mas 9.700 bebem errado. 9.700 não fazem como deveriam fazer. Irmãos, beber, ter sede, ter fome não é o suficiente. Essa lição é forte para nós. Essa lição é forte para mim, é confrontadora. Não basta ter fome e sede de Deus, é preciso beber direito. É preciso ir na fonte direito. Estamos falando de vida com Deus, de vida devocional, de vida de oração, de beber na fonte inesgotável, de matar a sede de forma correta e não continuar com sede. Então é muito confrontador, irmãos, porque às vezes nós não entramos no secreto, nós não nos entregamos nessa fonte que nos renova e que nos faz novo dia após dia. Mas a igreja de Jesus, a igreja poderosa que vence, a igreja de Jesus que se prepara para a colheita, eu e você somos aqueles que continuamente bebemos na fonte inesgotável que é o Senhor. Isso é um chamado para arrependimento. Isso é um chamado para atenção, isso é um chamado para nós renovarmos o nosso espírito nas nossas aplicações devocionais, na nossa vida com Deus, na nossa vida de oração, para a gente avançar nessa colheita do Senhor. E por último, irmãos, o Ministério de Louvor pode subir aqui, nós já vamos encerrar. Por último, a igreja de Gideão, ela se move no sobrenatural. E aí, irmãos, a coisa fica linda, né? Porque, você sabe a história, são 300 homens, fiéis a Jesus, um líder, uma tocha na mão, uma trombeta na outra mão, um grito de guerra pelo Senhor e por Gideão. E um exército de 120 mil homens é aniquilado, mas temos 300 ali. Irmãos, não dá para a gente sonhar, sabe, em ser igreja de Jesus e ser a igreja que conquista e que enche os seus celeiros, sem pensar e sem viver e sem desejar e sem orar pelo sobrenatural do Senhor. Nós precisamos do sobrenatural. Sobrenatural faz parte da vida do cristão.
Jesus, quando vê uma figueira frondosa, distante, ele vai até ela e fala, eu quero fruto. E se você conhece a história, não estava na época de dar fruto, aquela figueira não poderia dar fruto naquela época, naquele período. Mas Jesus está falando, ei figueira, eu quero sobrenatural, figueira, eu quero fruto agora. Se fosse esperar pelo natural, eu não precisaria vir até você agora. Jesus está falando para mim e para você, queridos, eu quero fruto, igreja, eu quero fruto, eclésia, eu quero fruto. E para isso a gente precisa viver o sobrenatural. Vamos viver o sobrenatural, irmãos. Vamos buscar o Senhor como igreja do Senhor. Vamos trabalhar juntos, convictos de que Jesus é aquele que vai à frente. Mas Ele não faz a obra sozinho, nem faz a obra por nós. Você crê nisso? Então vamos ficar em pé para a gente orar e agradecer ao Senhor. Estamos nos preparando para uma grande colheita, e ela virá, irmãos, ela virá. Eu quero convidar você, enquanto a gente canta um louvor, quero convidar você a cantar como essa igreja poderosa de Jesus, essa igreja que tem poder de ligar e desligar coisas na terra e no céu. Quero convidar você para levantar sua voz, como essa igreja que está pronta para vencer, por mais que a sociedade esteja difícil. Mas aquele que vai à nossa frente tem as respostas e sabe como nos guiar, irmãos. Então quero convidar você para a gente louvar, e você vai levantar sua voz, tomando posse dessa igreja que vence, que é vitoriosa com Cristo Jesus, com Ele no barco, com Ele na frente. Então enquanto nós cantamos, você entrega seu coração para o Senhor, diz que você quer fazer parte desse projeto, diz que você quer fazer parte desse celeiro, onde você já foi uma semente, ou você é uma semente, e a exemplo de Cristo a gente precisa morrer para que outros nasçam, é discipulado, é pagar preço, é trabalhar com os novos convertidos, é aqueles que forem chegando na nossa célula, a gente suar ali para conquistá-los para Jesus e levá-los ao amadurecimento, e vamos ali, ó, grão por grão, vida por vida, vamos conquistando o povo para o Senhor Jesus. Vamos cantar uma canção? Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército surgiu, um exército surgiu. Você pode cantar isso, você é o exército. Você pode levantar sua voz e cantar isso. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar,
quebrar, cadeias quebrar. Aleluia, Jesus. Pai, queremos vivenciar, meu Deus, essa palavra. Queremos ser alcançados em nosso coração, meu Deus, por essas verdades poderosas, Senhor. Senhor, nunca foi fácil levar o Evangelho, meu Deus, mas como somos encorajados pela Tua palavra, como podemos sair nessa noite confiantes, meu Deus, como podemos sair daqui, meu Deus, com a certeza de que, meu Deus, o Senhor nos ensinou como fazer, o Senhor deu o exemplo, e nós podemos olhar para a Tua palavra, Senhor, para sermos encorajados na nossa missão, com a certeza, meu Deus, de que é nesse contexto sempre caótico que a Tua igreja se levanta com poder, Pai. É com poder, meu Deus, e nós somos essa igreja poderosa, Senhor. Não abrimos mão disso, Senhor. Poderosa em Ti, poderosa em grandes feitos, poderosa nas conquistas, poderosa em ganhar almas para o Senhor, porque tem um povo ativo, um povo de coração incendiado, Senhor, aqui nesta casa. Nós cremos nisso, nós ministramos isso sobre o Teu povo, Senhor. Ah, Senhor, a verdade de que a tua igreja tem a chave do reino dos céus. Isso precisa mexer conosco, isso precisa mexer com o nosso desejo de andar e de viver no sobrenatural. Senhor, fomos ministrados no último final de semana de que quando, meu Deus, nós estamos conectados nesse ambiente espiritual, as coisas terrenas não nos tiram do foco. Senhor, nós somos essa igreja que não perde o foco. Senhor, nós somos essa igreja que não dá desculpas, mas nós somos essa igreja que faz, que improvisa, que obedece e que ganha vidas para o Senhor Jesus, Pai. Queremos abençoar, Senhor, todas as células, todos os líderes de célula, todos os colíderes de célula. Meu Deus, queremos abençoar o Teu povo para continuar entendendo que estamos todos no mesmo projeto dos céus, de conquistar vidas, Senhor. Nós cremos, Senhor, nessa visão. Nós cremos, meu Deus, que as pessoas, elas hoje em dia querem passar longe da igreja. Nós entendemos, Senhor, que hoje elas não gostam dos pastores. Há tantos escândalos espalhados por aí, meu Deus. Mas elas acreditam em cada um de nós aqui, Senhor. Nós somos capazes de levá-los para as nossas casas. Nós somos capazes de ganhá-las para o Senhor nos nossos lares. E depois elas estarão aqui conosco celebrando, Senhor, nos dias das colheitas, nos dias das festas, nos dias das festividades do Teu povo. Nós declaramos isso e nós tomamos posse disso no poder do nome de Jesus. Qualquer um, meu Deus, que nessa noite coloque a mão no seu coração, que esteja precisando ser renovado pelo Senhor. Espírito Santo de Deus, toca e renova. Espírito Santo de Deus, passeia e renova, alcança e toca e renova. Meu Deus, traz a alegria, traz a convicção e a certeza de que somos essa igreja vitoriosa do Senhor. Cada um é igreja vitoriosa do Senhor. Toda frustração paralisante, nós repreendemos desse ambiente, desse lugar, em nome de Jesus. Tudo aquilo, meu Deus, que nos desmotiva e rouba a nossa alegria, nós repreendemos no poder do nome de Jesus. E nós tomamos posse, Senhor, da vitória do Senhor, a vitória do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Quero, ainda nesse espírito, nesse ambiente, quero dizer e lembrar que esse mesmo Jesus que vai com a sua igreja para conquistar pessoas, para saquear o inferno, para popular os céus, esse mesmo Jesus que nos ensina a ministrar o evangelho poderoso, Ele está aqui nessa noite para quebrar cadeias. Ele está aqui
pronto para libertar pessoas, Ele está aqui pronto para salvar pessoas, Ele está aqui pronto para transformar a sua história, Ele está aqui pronto para concordar com os seus propósitos e suas promessas de mudança de vida. Se há alguém que está aqui nessa noite e sentiu o desejo de se tornar a eclésia, parte dos infiltrados, daqueles que querem proporcionar as mudanças, mas você entende que a mudança precisa começar em você, vem aqui na frente que a gente vai orar por você. Vem aqui na frente para entregar sua vida para Jesus. Já viu o primeiro corajoso aqui, ó. Ouço cadeias quebrando. Glória a Deus. 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 Quem mais está sentindo no coração que precisa fazer parte desse grupo de Jesus, sabendo que Ele vai na frente? Você cansou de viver a história desse mundo, e você está cansado do fardo desse mundo, e você está vivendo as doideiras desse mundo, mas você não quer mais. Você está entendendo que isso não vai te levar a lugar nenhum, e você quer fazer parte do povo que vai lá para resgatar. Vem para cá que eu quero orar com você. Jesus está aqui pronto para mudar a sua história. Onde está você? Onde está você? Mazinho foi o primeiro corajoso. Mazinho, a gente conhece ele há algum tempo. Jesus vai mudar a história do Mazinho. Ele está nos processos de Deus, mas Ele também pode mudar a sua, se você está sentindo. Não tenha medo, vem para cá. Vem para cá, aproveita, vem para cá. Nós vamos orar por você. Há mais alguém? Há mais alguém? Te dando mais uma chance, a gente já vai encerrar. Então nós vamos cantar essa canção mais uma vez. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando em nome de Jesus. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Há poder no nome de Jesus. Há poder. Para cadeias quebrar. Amém. Vem cá, Mazinho. Vem pra frente aqui. Senhor Jesus, quebra as cadeias na vida deste homem, no poder do Teu nome, Senhor. No poder do Teu nome, Senhor. Há muitas derrotas na história desse homem, muitas tentativas, Senhor. Senhor, restaura a vida deste homem no poder do Teu nome, Senhor. Nós cremos na restauração do Mazinho, Senhor. Nós cremos na restauração completa, Senhor. Quero declarar em nome de Jesus, caído por terra, toda a armadilha de Satanás na vida dele. Em nome de Jesus, não há poder sobre a vida dele. Maldições, pragas, Jesus, despachos, queremos repreender no poder do nome de Jesus. Nome de Jesus. E declarar, meu Deus, a libertação deste homem. Libertação deste homem. Libertação desse homem.
Libertação deste homem, libertação deste homem, a libertação dele, Senhor, química, física, emocional, espiritual, no poder do nome de Jesus. Abraça ele, Senhor, abraça ele, Senhor, abraça ele, Senhor, dá um abraço nele, dá um abraço nele, abraça ele, Senhor, abraça ele, Jesus, abraça ele, Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.